uma missão difícil de tentar fazer esse debate ser tão bom ou talvez melhor do que as apresentações de vocês. Eu já acho que já vou começar pegando fogo. Quem tiver perguntas, a gente já tem muitas aqui. Nós vamos encerrar o nosso evento 10h30, né, Patrícia? Pontualmente. Tá bom. Então vamos começar botando fogo? Posso? Professor Bresser, o Heitor fez uma pergunta que ele disse que o senhor comentou que a Dilma não deve sofrer o impeachment por ser uma má gestora, mas e o fato dela ter sido presidente do Conselho da Petrobras e autorizado a compra de Passadina, por exemplo, que alimentou o caixa da campanha dela? O que o senhor acha sobre isso? Você pode dizer que foi um erro dela, né? Ela confiou nos gestores, né? E, quer dizer, aprovou, né? Mas, olhem, estava lá o Gerdau. E outras pessoas desse tipo, eu não lembro quais são outras. Porque, então, quer dizer, então o Gerdau também é um incompetente, e vamos também tirar o Gerdau da sua empresa, porque ele é responsável, né? Vamos empichar o Gerdau. Tá bom. Tem uma outra pergunta do Antônio Ferreira, que é para os dois aqui. Professor Karnal, qual que é o impacto na economia? Aliás, perdão. Espera um pouquinho, que as letras são difíceis aqui também. Calma aí. Como seria o impacto de um impeachment na questão ética do nosso país? Acho que é difícil, porque saber qual o impacto da presidente sangrar em público, de mobilizar o governo diante de um Congresso que está chantageando a presidência, e, ao mesmo tempo, o impacto também daquilo que disse um famoso editorial do Estadão no início do processo contra o Collor, né? O impeachment é um processo longo, trabalhoso, duvidoso juridicamente. Na verdade, é difícil. O país paga um preço alto, como os americanos pagaram em 74, pela renúncia de Nixon, pela subida de Ford e pelo governo Carter, honesto e economicamente incompetente. Eles foram escolher um plantador de amendoim na Geórgia, porque eles precisavam de um batista honesto, claro e plantador de amendoim. Acharam. Então, são questões muito complicadas. Nós pagamos um preço de qualquer jeito. Eu acho que pagamos um preço muito alto pelo aparelhamento do Estado. Um amigo meu, brincando, isso é brincadeira, diz que temos que restaurar a velha corrupção do PMDB, do passado, que só roubava e não tinha nenhum projeto ideológico. Era para comprar casa em Miami, não era para fazer nenhuma. Essa é a corrupção que faz o país ir para frente, ativa o mercado imobiliário e assim por diante. Essa nova corrupção que quer fazer conselhos, etc., é uma brincadeira, gente. Just kidding, just horsing around. Então, mas a ideia é que nós precisamos resolver um impasse entre projetos que faltam no Brasil hoje, faltam. Eu já disse isso publicamente. Nós tivemos no passado, para o bem e para o mal, exclusive para o mal, grandes estadistas, Getúlio, JK e os militares. O que eu estou chamando de estadista para o bem e para o mal? São pessoas que marcaram os 50 anos seguintes. Hoje nós temos governos que são chefes de almoxarifado. Eles querem decidir quantas latas de ervilha vai ter até o fim do mês e se é possível comprar mais ervilha ou não. São chefes de estoque. Não tem imaginação de estadista. A pátria educadora é uma falácia absurda para nós, professores. Então, todas essas são questões muito complexas. Há um grande custo no impeachment e há um grande custo em manter um governo sem controle qualquer operacional. Há saídas e há escapatórias, mas nenhuma delas é muito fácil. Não tem uma saída muito clara. Não tem uma saída muito clara. Eu só espero que a grande saída brasileira não seja o Terminal 3 de Cumbica, que aparentemente é hoje a melhor saída do Brasil. Está bonita, está bem preparada. Para sair da crise, embarquem no Terminal 3 e boa viagem. Agora, professor Bresser, qual seria, hipoteticamente, o impacto na economia de um impeachment? Veja, é difícil saber. Eu acho que haveria impacto na economia, haveria impacto na sociedade. Quer dizer, é uma coisa sem a menor... quer dizer, o impacto maior é na nossa democracia. Quer dizer, o Brasil... uma coisa que eu não disse é que o Brasil, desde 1980, está semi-estagnado economicamente.
Mas o Brasil, desde essa época, desde 1980 para cá, teve dois grandes avanços. Teve um avanço político, quer dizer, o Brasil hoje é muito melhor governado, não só porque é uma democracia, são instituições democráticas sólidas, a meu ver, né? O Estado tornou-se muito mais capaz, não é, nesse plano, quer dizer, de forma que isso melhorou muito. E a segunda coisa que melhorou muito, não é, foi a área social. O Brasil, nesse período, ele reduziu um pouco a desigualdade imensa que caracteriza essa sociedade e teve uma realização especial que é muito importante, que é o SUS. Ah, porque o SUS é isso, aquilo outro. É realmente ter um sistema universal de saúde num país cuja renda per capita é de 12 mil dólares, quando o normal é você ter 40 mil dólares para ter um sistema universal de saúde, não é fácil. Mas o fato concreto é que, para 75% da população, os mais pobres, não é, o SUS é uma segurança e uma base de uma importância enorme. Então, quer dizer, essa democracia, que, a meu ver, não é colocada em jogo. Agora, se nós vamos derrubar a Dilma, porque ela não é a presidente que nós gostamos, então, quando chegar um outro presidente, vamos fazer a mesma coisa e outra vez? Isso é uma loucura completa. Né? Ou então, sempre que a popularidade do presidente baixar abaixo de 10%, vamos empichá-la, é outra loucura. Professor Karnal Henrique pergunta se é possível mensurar, num índice de ética na nossa sociedade, o impacto dessa lava-jato. Eu acho que os exemplos são catárticos. Aristóteles usou essa palavra, que a tragédia é catártica, ou seja, ela faz uma exposição de sentimentos e uma purgação desses sentimentos. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos um momento muito bom, que é um momento de trazer a público, e, usando a metáfora que eu usei, lancetar o furúnculo. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que os governos, as direções das empresas, os professores, todos que exercem alguma liderança, todos eles têm uma responsabilidade exemplar. A questão do exemplo. No governo Collor, o ministro do Trabalho, Magre, de não saudosa memória, levou sua cadela ao veterinário em carro oficial. A cadela, o cachorro mesmo, de fato, de verdade. E explicou naquela ocasião que cachorro também é ser humano. Claro que nós poderíamos pensar, comparado com quem? Com ele, com a família, etc. A grande questão que naquela época nem se discutia, e ele não discutiu, é que não importava se ele tivesse levado a sua mãezinha. O problema é o uso do carro público. Não é o cachorro, coitado. É o uso do carro público. O mesmo problema do governador do Rio, que leva a praia, a babá e o cachorro no helicóptero do Estado. Nós estamos numa purgação dessa questão que é muito, muito importante para o país. O governador do meu estado natal, que foi eleito 5 vezes, quase sempre por fraudes, Borges de Medeiros, ele terminou seu último governo, um homem autoritário ao extremo, castilhista, autoritário ao extremo, terminou seu governo e pegou um táxi na Praça da Matriz, porque disse, não sou mais governador, agora não tenho mais direito a carro público. Era um homem autoritário, ditatorial até, chocava Getúlio Vargas, seu auxiliar, chocava Getúlio, que depois foi ministro da Fazenda do Washington Luiz. Mas ele foi para casa de táxi. Pegou um táxi que disse, não sou mais governador. O que quer dizer que democracia não é sinônimo de ética. E ditadura não é sinônimo de corrupção. Mas ditadura cria opacidade. Opacidade é o instrumento principal do corrupto. Lembrem que quando o antigo regime publicou seu primeiro orçamento, Necker, para os franceses Necker, publicou seu primeiro orçamento, o antigo regime já estava no fim. Quando ele disse no Compte du Roi, quanto cada pessoa recebia do rei Luís XVI. E isto foi uma das causas do colapso do antigo regime na França. Hoje eu posso saber quanto se gasta de papel higiênico no Palácio do Planalto. Está na internet. Eu posso saber que a ex-governadora Rosiana Sarney fez licitação de lagosta em plena crise dos presídios do Maranhão. Vejam, Maluf fez o Minhocão por motivos X e Y, estragou uma das avenidas mais bonitas do Brasil, que era São João, e ninguém podia dizer nada. O Haddad faz uma ciclovia.
E todo mundo tem opinião de urbanista. O táxi me disse na Paulista, na Bélgica é mais natural porque o relevo é plano. Até o taxista tem opinião sobre a Bélgica e a ciclovia. Isso é democracia. As pessoas estão dando opinião. Eu já disse até jocosamente, opinião é como uma parte específica do nosso corpo. A gente pode dar. Né? É nosso direito, não é ilegal. Né? Mas a gente deve ter cuidado, selecionar um pouco, ver se a pessoa quer também receber. Não se deve dar todo dia, toda hora, né? Não é saudável. Mas na democracia nós temos uma experiência, eu concordo inteiramente, feliz com a opinião de alguém mais experiente, mais sábio do que eu, que é o professor Bresser, que nós estamos num grande avanço democrático. Eu fui criado com a lógica do por que é isso? Porque sim. Isto foi o meu elemento educacional. Eu ouvi porque sim durante toda a minha vida. Ninguém se preocupa. É mais difícil ser pai hoje, é mais difícil ser político hoje, é mais difícil ser professor. Eu acho isto um grande avanço. Um grande avanço. Gosto dessa discussão, gosto muito da discussão política e ética, gosto que as pessoas tenham opinião, gosto que a Folha de São Paulo, que apoiou a ditadura militar em 64, faça um editorial dizendo o que a Dilma deve fazer. Lembrando sempre a frase de Rochefoucauld, os velhos dão conselhos para evitar que os jovens olhem para os seus vícios que eles tiveram na juventude. Gosto disso, é um debate muito importante. Só lamento que eu, Leandro, aos 52 anos, seja professor num mundo onde todo aluno tenha razão, e tenha sido aluno num mundo que só o professor tinha razão. Eu nunca peguei um momento bom dessa história na minha vida, né? Eu queria ter sido professor há 50 anos ou aluno agora, porque é muito legal ser aluno agora. Semana passada eu dei canto para os alunos da Unicamp, e um aluno de 18 anos, eu não concordo com canto. Eu acho isso fascinante, 18 anos, o maior filósofo da Idade Moderna, e ele dizia, eu não concordo. Eu disse, o que é que há 30 anos, se você lê canto sem parar, você pode entender. Para discordar precisa de mais 50 para você discordar. Mas ele aponta o dedo, eu não gosto desse canto. Né? I can't understand. E isso é fascinante. É um outro momento, mas eu acho um momento muito interessante. Vocês acham que a Dilma tem limitações administrativas? Vocês não lembram do Médici. O Médici jogava canastra dia e noite. Deixava a administração para outros, né? O Médici era uma capivara gaúcha que deixou a ditadura agir politicamente nas mãos dos mecanismos e, economicamente, não tinha a menor ideia das coisas, né? O que eram essas pessoas? Né? Só que nada podia aparecer. Esse era um país que ia para frente, ame-o ou deixe. A democracia é um grande benefício, o maior benefício que nós temos. Professor Bresser, o senhor acredita que um governo, o Davi Oliveira pergunta, um governo de direita liberal é uma das saídas para o nosso país voltar aos trilhos, para voltar a crescer? Eu creio que não. Quer dizer, eu divido os governos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, em governos liberais e governos desenvolvimentistas. E eu sou um desenvolvimentista. Eu estou indignado com os desenvolvimentistas desse momento, né, porque eles governaram o país nesses últimos 12 anos e fracassaram. Não retomaram o desenvolvimento. Mas nos 12 anos anteriores foram os liberais que governaram o país e também o país não retomou o crescimento. Nesses 12 anos do governo do PT, qual foi o maior erro econômico? De longe. Foi aquela violenta apreciação da taxa de câmbio que ocorreu no governo Lula, que eu falei que foi de quase 7 a preço de hoje para 2,20, né, quando precisava 3,30 né, para ficar competitivo. Isso foi um erro brutal. Quem é que cometeu esse erro? Né? Foi o Banco Central. Quem é que dirigiu o Banco Central? Era o senhor Henrique Meirelles. Quem é o senhor Henrique Meirelles? É um ilustre banqueiro, ou ex-banqueiro e economista absolutamente liberal. Quer dizer, agora com esta crise, mas o governo Lula e Dilma, mais Dilma que Lula, foi desenvolvimentista e fracassou. Fracassou não só por causa dessa coisa do câmbio, mas fracassou pelo absurdo e irresponsabilidade fiscal dos últimos 2 anos da Dilma, que eu já falei. Né? Isso é, quer dizer, e aí então eu critiquei internamente os desenvolvimentistas populistas por causa disso. Quer dizer,
há uma coisa chamada populismo econômico, e esse populismo econômico tem duas frontes. Uma que todo mundo conhece, que é o populismo fiscal. O populismo fiscal é você gastar, é o Estado gastar mais que arrecada de forma irresponsável. No governo do PT, dos 12 anos, isso só aconteceu realmente nos 2 últimos anos da Dilma, porque ela apavorou e resolveu fazer aquela expansão fiscal desonerando as empresas. Fora disso, né, houve responsabilidade fiscal o tempo todo. Agora, a outra, no governo Fernando Henrique, os primeiros 4 anos foram de forte irresponsabilidade fiscal. Agora, se nós pegarmos no plano... Qual é o outro populismo? É o populismo cambial. Cambial não é o Estado gastar mais que arrecada, é o Estado-nação, o Brasil como um todo, gastar mais que arrecada. E, em vez de ter um déficit público grande, tem um déficit em conta corrente grande. Ora, isso é populismo. Isso é um populismo muito mais grave do que o fiscal, porque você se endivida em moeda estrangeira, e moeda estrangeira você quebra. Moeda nacional você sempre pode pagar de um jeito ou de outro. Quer dizer, isto os liberais praticam, não é, firmemente, porque eles são favoráveis ao crescimento com poupança externa, são favoráveis a usar a inflação para combater a taxa de para combater a inflação, favoráveis a taxa de câmbio para combater a inflação, não é? Quer dizer, então, não é? Eu não vejo como é que... Na verdade, nesse momento, eu não vejo como é que nós vamos sair disso, né? Nós vamos ter que esperar 2018 para eleger um presidente. Qual é a chance de você eleger um presidente que seja capaz de realmente desenvolver uma política que rejeite tanto o populismo fiscal quanto o cambial, né? E coloque a taxa de câmbio no lugar certo no Brasil? Pode ser, né? Mas isso depende muito de nós discutirmos essa questão. Quer dizer, hoje no Brasil, quando a Dilma fez essa irresponsabilidade fiscal desses últimos 2 anos, quer dizer, que ela está tentando consertar, ela já descobriu o erro, ela descobriu o erro em novembro, né? Já descobriu, né? Quando ela... quer dizer, acontece que a sociedade brasileira, depois de 15 anos de alta inflação, né, e depois de muita discussão sobre o problema fiscal, a sociedade brasileira passou a cobrar dos seus governantes responsabilidade fiscal. Eu, quando fui ministro da Fazenda, eu cheguei lá, numa crise brutal que eu falei, e disse, vou fazer um ajuste fiscal. Aí tinha uma comissão, tinha a bancada econômica do PMDB. O PMDB dominava totalmente o Congresso naquela legislatura, né, e tinha 15 deputados que foram me visitar. Quando eu disse que eu ia fazer ajuste fiscal, eles não concordaram. Protestaram, foram para casa, foram para o Congresso e organizaram a minha expulsão do partido. Entende? Porque eu queria fazer ajuste fiscal. Eu tive que chamar o doutor Ulisses para falar com o Luciano Coutinho, a Conceição e o Rafael de Almeida Magalhães para acalmar o pessoal. Acalmou, né? Quer dizer, isso no Brasil hoje é impossível. Quer dizer, hoje os brasileiros sabem que responsabilidade fiscal é uma coisa séria, não é, que não se pode fazer o que estava se fazendo. Agora, na parte cambial, ninguém sabe. A sociedade brasileira não tomou consciência ainda disto, né? Nem as elites tomaram consciência suficiente disso. Lá fora não nos ajudam em nada, porque os economistas lá de fora estão muito satisfeitos com o que está acontecendo no Brasil em termos de câmbio. Então, temos que esperar. Professor Karnal, uma pergunta. Quando a classe média se importa mais com a volta da CPMF, a alta do dólar, do que com a votação pelo fim do financiamento privado das campanhas, mostra que a sociedade está mais comprometida com o consumo próprio do que com a ética? Sim, eu diria que não só a classe média. Nós somos uma sociedade criada por um Estado patrimonialista, em que as pessoas simples querem Bolsa Família e as ricas querem Bolsa BNDES. Eu acho que somos uma sociedade viciada no Estado. Esse Estado patrimonialista que as pessoas querem. Somos uma sociedade que tem uma taxa de tributação, lembrando que Tiradentes se levantou contra o quinto, que era 20%. Já imaginou? 20% de imposto hoje. Tiradentes foi esquartejado porque não concordava com metade da carga fiscal que nós temos hoje. Era o quinto. Um sonho meu é a gente voltar ao modelo fiscal de Dona Maria I, 20% sobre a mineração. Então, nós temos uma sobrecarga de impostos, e o CPMF é um imposto que cresce em cascata, e
e acumulativo, mas é um outro problema, que, na verdade, nós não acreditamos que mais impostos venham a estabilizar o Estado, porque nós não achamos que eles sejam bem empregados. Nós não achamos, e começamos a criar uma consciência recente, desde a lei que estabelece que na nota fiscal vá o imposto discriminado, como nos Estados Unidos, até o fato que hoje, ligado à Fiesp, existe uma campanha com um patinho amarelo lá na Paulista, para lembrar as pessoas que, quando elas compram um automóvel de R$80 mil, quase 40 é de imposto. Ou seja, que eu podia ter a minha Ferrari ao preço de uma Tucson. Essa fantasia é uma fantasia de consumo da classe média. Na verdade, a festa está acabando. As pessoas que cresceram, as classes C, D e E em consumo, acham que devem continuar crescendo, e o grande medo da classe média sempre foi a proletarização. Por isso que ela é a base de todo o sistema fascista, né? Porque ela apoia qualquer coisa para evitar a sua proletarização, inclusive líderes fascistas. A mesma classe média que fez campanhas como as diretas já, fez a marcha com Deus pela família, pela liberdade, a 19 de março de 64. Ou seja, é uma ambiguidade. A classe média, coitada, ela é vítima, mas ela se considera a reserva moral da sociedade. Isso é muito curioso. Ela se considera a reserva moral da sociedade. Isso é interessante. Professor Bresser, o que se pode esperar da nossa taxa de câmbio? O que representa o dólar acima de R$4 para o país? Bom, antes de responder essa pergunta, eu queria falar um pouquinho sobre a coisa do BNDES, né? Da taxa de juros subsidiada BNDES. Essa taxa de juros subsidiada digamos, a concretização mais forte, não é, do grande acordo perverso das elites brasileiras. Por que grande acordo perverso? Porque cargas d'água, o BNDES, que é uma organização magnífica, concede empréstimos subsidiados para as grandes empresas brasileiras. Porque a taxa de juros, quer dizer, de mercado, a taxa de juros do Banco Central, para começar, a taxa básica de juros, é incrivelmente alta. Quer dizer, hoje gira em torno de 5%, 6%. No momento está em 9%, né? Mas jura em torno de 5%, 6% reais. Né? Há muitos e muitos anos é a taxa de juros mais alta do mundo. Ora, com uma taxa de juros desse tamanho, isso inviabiliza o investimento. Né? A não ser que você, então, né, faça um financiamento também subsidiado. E quem é que paga? Paga essa classe média, porque passa uma imensa classe média empresarial, inclusive, porque tem a classe média empresarial e a empregada, e a assalariada. Quer dizer, porque esses não conseguem um empréstimo no BNDES, mas têm que pagar os juros, né, que é o juro que todo mundo paga. Né? Então, é uma coisa muito perversa. Agora, não adianta você criticar apenas a existência desse subsídio no BNDES. Você tem que criticar também, né, essa violência contra a sociedade brasileira, que é o sistema liberal patrocinado pelo Banco Central do Brasil, né, de taxas de juros escandalosamente altas. A pergunta mesmo é o que se espera do câmbio? Ninguém sabe. Se o dólar subir acima de 4. Deve estar subindo agora acima de 4. Já está acima de 4. Né? Quer dizer, será que ele vai para 8? Quer dizer, volta 7? Volta ao nível de 1900, da crise? Eu acho que não. Porque a crise de 2002, ele chegou a 7, praticamente, né? 6,80 por aí. Mas aquela era uma crise financeira muito clara. Quer dizer, a crise financeira de balanço de pagamentos. Isso quer dizer, os credores externos, né, num certo momento, interromperam a rolagem da dívida, né, e, depois de 3 meses de rolagem da dívida, o Brasil estava quebrando, definitivamente. Né, então, isso provoca a depreciação cambial violenta. Agora, não existe isso. Agora, ainda hoje, tinha uma notícia na Gazeta Mercantil de que os investidores estrangeiros estão voltando até a investir um pouco na Bolsa. Né? Quer dizer, de forma que, então, há uma crise, que nós sabemos, que é econômica, política, essa crise montada politicamente. Eu acho que agora a taxa de câmbio continua a subir por motivos políticos, não há nenhuma, porque houve um motivo econômico. Na hora em que
caiu o preço das commodities, a taxa de câmbio tinha que depreciar necessariamente para poder manter viáveis a soja e o ferro, né? Mas isso já passou, e nós estamos acima disso, e isso é o medo e a insegurança que está na sociedade brasileira, mas que eu acho que daqui a alguns meses acaba. Professor Karnal, só para a gente encerrar, uma pergunta minha agora. Qual o papel que os presidentes de empresas e os empresários podem ter diante de seus códigos de ética e de seus códigos de compliance? Porque o que eu percebo é que, principalmente em empresas internacionais, onde não se tem donos, é muito fácil acontecer, haver essa corrupção privada, porque ele não está prejudicando ou até mesmo roubando de ninguém. E traçando um paralelo com o momento político que nós vivemos, que nós estamos vendo, esses executivos, de uma certa forma, devem até se sentir, inconscientemente, talvez, estimulados. Como é que esses executivos que estão à frente dessas companhias devem agir? Porque eu também acho que só ter códigos de ética e códigos de compliance não funciona. Bem, é preciso lembrar, gente, que para pegar um problema anterior, que é a questão ecológica, que investir numa imagem ecologicamente correta e uma ação ecologicamente efetiva, como fizeram Natura e Boticário, agrega valor à empresa. Não é um gesto de cidadania abstrata. A empresa vale mais porque ela construiu práticas e também imagens. Uma empresa ética, o que arranha a figura da Zara, a descoberta de sucessivas mostras de trabalho escravo, arranha com queda imediata na busca. Nós estamos mudando o consumidor. Então, eu deveria dizer a todos que, do ponto de vista filosófico e cidadania, é importante investir na prática em ética, mas, do ponto de vista de mercado, de bolsa de valores, agrega valor à empresa uma empresa ética, uma empresa que, de fato, acredite nisso, que acredite em ecologia, que não é só usar papel reciclado, que, aliás, é mais caro para produzir o papel não reciclado, mas que acredite de fato nisso. Eu trabalhei no treinamento de um banco, que depois foi, não vem ao caso dizer qual é, mas foi comprado depois pela Holanda e depois por uma empresa espanhola, mas não vem ao caso identificar. Mas esse banco tinha 5 frentes, uma sobre negros, LGBT, mulheres, handicapé, de portadores de deficiência, e, em causa própria, pessoas acima de 45. Eu dava palestras sobre isso, seniors. E este banco, quando foi comprado, o seu presidente se tornou presidente do banco comprador. Também não vem ao caso identificar quem é. Mas esses são casos em que o valor ético e de ação de cidadania se revela desse jeito. E tudo faz parte da história. O que significa a história? Um dia a República Velha fez acordo com o Império Otomano para a imigração sírio-libanesa. A imigração sírio-libanesa, na época turca, chegou ao Brasil. Essa comunidade ativa, trabalhadora, consciente, construiu o Hospital Sírio-Libanês. Este hospital fez um tratamento de ponta de oncologia que salvou a vida do Lula e da Dilma. Ou seja, tudo é história, gente. Se tivessem barrado esse acordo lá atrás, na República Velha, né, se tivessem tratado Lula e Dilma em outro sistema, é possível que o problema estaria resolvido na raiz. Como diziam os inimigos do Chaves quando ele teve câncer: força, tumor, vá adiante, não desanime com a quimioterapia. Havia uma campanha na época pelo tumor do Chaves que funcionou. Funcionou. Talvez falte isso, essa torcida, né? Essa torcida. Professor Bresser, para nós encerrarmos, como o senhor disse, nós estamos estagnados há tantos anos, como é que nós vamos ter chance, como é que a nossa economia pode ter chance no século XXI? Acho que eu já disse qual é o problema. Quer dizer, uma coisa que é importante é o seguinte, né? Normalmente, as pessoas dizem do que depende o desenvolvimento econômico. Antes disso, quer dizer, o Brasil foi o momento da nação. Isso é importante. O momento da nação entre 1930 e 1980. Nós construímos a nossa nação e tivemos um grande desenvolvimento. A partir de 80, nós deixamos de lado o problema da nação e do desenvolvimento e resolvemos buscar a democracia e a justiça social. Nós não pensávamos que isso ia custar o desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, nós realmente avançamos na democracia e diminuímos um pouco a desigualdade.
mas já vimos que perdemos o desenvolvimento. Agora nós temos que voltar à ideia de nação e voltar à ideia de um projeto nacional. Agora, que projeto nacional é esse? Olha, não é muito complicado, não. O projeto nacional que nós tínhamos entre 1930 e 1980 era muito simples, era uma palavra só, era industrialização. Quer dizer, o Brasil vai se desenvolver se industrializar. Então, depois, o outro projeto nacional, mas não é bem um projeto nacional, o outro projeto da sociedade civil, porque aí a sociedade, uma outra forma de organizar a sociedade, que é a sociedade civil, foi a democracia e a justiça social. Agora, o que nós precisamos é um novo projeto nacional. Quer dizer, e qual é o nome desse projeto nacional para mim? É só um, outra vez, é reindustrializar. Ou se quisermos, usando uma palavra um pouco mais sofisticada, é sofisticação produtiva. Porque a reindustrialização só interessa se ela é mais sofisticação. E hoje nós temos serviços que são altamente sofisticados e, portanto, valem tanto ou mais do que indústrias. Nós, nesses últimos anos, fizemos o inverso. Quer dizer, nós temos que voltar a fazer o correto. E, para isso, nós temos que dar condições de lucratividade para as empresas que operam na área, não é, descomercializáveis de alta tecnologia, que é a indústria e os serviços altos. É isso. Senhoras e senhores, uma salva de palmas ao professor Bresser Pereira, professor Leandro Carnal. Obrigado, Patrícia.